O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de todos os santos de Deus. Na verdade é dia 1º, mas é transferida para o fim de semana seguinte, para que todos os fiéis possam celebrar a vida dos santos e a santidade, e celebrando junto os inúmeros santos pelos quais temos devoção, celebrar também a santidade e entender o que é de fato ser santo. Antes de entrar na liturgia propriamente dita, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a santidade. Porque vejam, muitas vezes as pessoas acabam tendo uma referência não muito verdadeira sobre o que é ser santo. E dizem então que o santo tem que ser perfeito, não pode errar, muitas vezes tem que ser irrepreensível, e aí a gente acaba formando na cabeça das pessoas uma ideia de santidade longe de cada um de nós, ou algo que é para o outro e que parece não ser bom, porque tem muito sacrifício, tem muito sofrimento, e essa imagem de santidade acaba sendo um erro, porque ser santo não é isso. Ser santo, na verdade, é alguém que bebe da fonte, experimenta o amor de Deus. E quem é amado só pode dar ao mundo respostas amorosas. Então a santidade
é, na verdade, ter intimidade com Deus, ter proximidade com Deus, ser amigo dele a ponto de se encher de Deus e onde nós estivermos, nós darmos respostas ao mundo a partir dessa experiência que Deus nos chama a viver. Então, ser santo é ser feliz. Ser santo é algo que não é ruim, mas pelo contrário, ser santo é sobretudo compreendermos que Deus nos ama e de uma forma muito bonita nós também amamos o mundo. E aí a gente entra nessa liturgia compreendendo essa ideia de santidade e percebendo que todos os santos e santas de Deus chegaram à santidade exatamente porque viveram o amor e os sacramentos da igreja. Vejam que curioso, quando a gente professa que nós cremos na comunhão dos santos, o pano de fundo da nossa profissão de fé é entender que ao professar que cremos na comunhão dos santos, nós também cremos em tudo aquilo que nos santifica e de forma muito precisa os sacramentos da igreja. Igreja, que vem do grego eclésia, assembleia de reunidos, ela quer dizer um lugar que é santo para quem deseja ser santo. Nenhum de nós está pronto, todos estamos a caminho, todos desejamos essa felicidade em Deus. E vejam que os santos testemunham nos seus escritos, nos seus diários, o quanto a vida do sacramento foi importante na vida deles. A maioria dos santos tinha uma alegria imensa de terem sido batizados, vocacionados à santidade e depois confirmados na crisma. Eram de comunhão diária. É muito forte nós entendermos que a Eucaristia é o fundamento, o remédio, a força daqueles que querem ser santos, portanto felizes. Os santos também procuravam o sacramento da confissão com muita frequência, viviam o perdão, viviam a reconciliação, viviam o encontro com Deus que é perdão e misericórdia. Também os santos acreditavam na força do matrimônio, da ordem e de todos os sacramentos da igreja. Então, quando a gente professa que crê na comunhão dos santos, a gente está dizendo que acredita na força dos sacramentos que nos santifica, que nos torna de Deus. Aí, a primeira leitura, ela mostra um recorte do livro do Apocalipse, em que apresenta uma grande liturgia, uma grande celebração. Estão lá os anciãos, os apóstolos, uma multidão, 144.000, e todos eles louvam o Cordeiro que está sentado no trono. Vejam que aqui nós vemos algo muito bonito. Diz que essa multidão trazia nas mãos uma palma, que é a flor da vitória, é a flor da ressurreição. A palma, inclusive, é um pendão que simboliza o buscar o alto. E eles trajavam vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, ou seja, na Eucaristia e no batismo. Por isso a gente usa a veste branca. E traziam na fronte um sinal que é exatamente o selo que cada um de nós recebe no dia do nosso batismo, depois de novo na crisma, porque marca que somos escolhidos de Deus. E aí vem o número 144.000. Um número que não quer dizer que só vai para o céu 144.000.
O número 144 mil, ele não é redutivo, ele não é excludente, mas ele é agregador, porque simboliza todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, multiplicado 12 vezes 12 por 1000, que vem nos propor um milenarismo. 1000 é um número completo. Vejam que então 144 mil salvos são a humanidade que para ficar diante do Cordeiro, louvar a Cristo e marcar-se com o sinal batismal e da Eucaristia. Vejam que então, depois dessa rica liturgia, a gente olha para a segunda leitura, em que São João vai dizer: fiquem felizes, porque vocês são filhos amados de Deus. Pelo batismo, olha a força do sacramento. No batismo, nos tornamos filhos adotivos do Pai. E o Pai nos ama, e o Pai deseja nos salvar. O Pai propõe para nós um caminho de salvação. E aí a gente chega no Evangelho. O Evangelho de hoje, ele é o código de santidade do Novo Testamento. Vejam que lá no Antigo, Moisés, no caminho à Terra Prometida, sobe na montanha, pega as 2 pedras, o decálogo, vem e anuncia para o povo que essa é a forma de viver, só que cheia de não, uma maneira negativa: não mate, não roube, não minta. Veja que Jesus agora sobe mais uma vez a montanha, se senta, porque é mestre, e começa a ensinar os discípulos um novo código de vida. Mas veja, ele começa dizendo assim: feliz é você se viver assim. Então, quando Jesus fala, em algumas traduções é feliz, outra bem-aventurado, outra bendito, e também pode ser beato ou beata. É até engraçado que algumas pessoas, meio que para chacotear quem vem à igreja, fala assim: cuidado, você não virar beato ou beata do padre. Quando alguém te chamar de beato, agradeça. A pessoa está dizendo que você é feliz, que você é realizado, que você é cheio de Deus. E chamar de beato não é uma ofensa, mas sim uma alegria, porque o beato, o feliz, o bem-aventurado é aquele que encontrou o sentido da vida. E sabe, minha gente, uma pessoa feliz é uma pessoa que não faz maldade, que não atrapalha ninguém, que não destrói, que não é violento, que não mente, que não engana. Gente feliz não tem tempo para fazer maldade. E por isso, Jesus dá um código bonito de felicidade. Então, a gente poderia se perguntar assim: veja, quando é que eu sou uma pessoa que faço parte do reino dos céus? Jesus vai dizer: quando você for pobre em espírito. Feliz se você for pobre em espírito. O que é uma pessoa pobre em espírito? É uma pessoa que só tem a Deus por Senhor. O que quer dizer isso? Não fica criando pequenos deuses para se apegar. Tem gente que se apega no dinheiro, na fama, no prestígio, no poder, nos bens, nos ídolos, e acaba se esquecendo de que Deus é único e verdadeiro. Pobre em espírito é quem sabe que só conta com a graça e a força de Deus. A gente poderia se perguntar: quando eu serei consolado? Quando eu entender que a aflição deve me acompanhar. Que aflição é essa? É sofrer? É chorar? Não. A aflição que a gente traz é a dor por ver tantas pessoas longe de Deus, mergulhados no sofrimento, na bebida, na droga, em tantas e tantas coisas que deve gerar em nós uma aflição na alma. Porque veja, criados para o amor, vemos muitos que matam, que destroem,
e que fazem da vida um inferno. Isso nos aflige. Quando é que a gente possuirá a terra? Nas nossas orações, a gente pode perguntar: Senhor, quando possuiremos a terra? E aí Jesus vai dizer: quando você for manso. Feliz é você se for manso, ter discernimento, não agredir, não ser intolerante. Uma pessoa mansa é uma pessoa que nas atitudes não precisa usar de grito, nem de ofensa, nem de humilhação. Dessa forma, possuirá a terra quem for manso. Senhor, quando nós seremos saciados? Aí Jesus vai dizer: seremos saciados quando a nossa fome e a nossa sede for de justiça. Para ser saciado, eu tenho que ser justo. Não posso agir na corrupção, na mentira, na exploração e na opressão. Senhor, quando que eu vou ver a sua misericórdia? Jesus vai dizer: o dia que você for misericordioso, você verá a minha misericórdia. Então isso quer dizer que não entende de misericórdia quem guarda ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança. Tudo isso não nos liga e não nos une a Deus. Senhor, quando que eu vou ver a tua face? Quando eu verei a Deus? E Jesus vai dizer: quando você for puro de coração. A pureza de coração é uma pureza que começa nos olhos e que chega ao coração. Pureza de coração é não enganar ninguém, é não mentir. Uma pessoa pura de coração não engana a outra. Então, eu só vou ver a Deus o dia que eu não enganar ninguém, porque aí sim eu vou ser puro de coração. E por fim, Jesus vai dizer para nós: olha, quando é que eu possuirei a graça de ser um filho de Deus? Quando eu promover a paz, quando as minhas atitudes forem de união e não de discórdia, divisão, futrica, fofoca, diz que me diz. Quem tem esse tipo de postura e de atitude não é filho de Deus, porque trabalha para o diabo. O diabo é aquele que divide. Então, se eu semeio discórdia e divisão, eu não sou filho de Deus. E aí, vejam, Jesus termina dizendo: escutem, se vocês viverem esse caminho de felicidade, saibam, serão felizes, mas perseguidos, caluniados, injustiçados. Fiquem tranquilos, a vossa recompensa não será aqui, mas na eternidade, porque lá é que de fato a gente tem lugar para viver para sempre. Aqui é um pedacinho de vida, aqui é um recorte de história. E quando a gente vive para o céu, para a eternidade, a gente vive desde já essa felicidade proposta por Cristo. Em síntese, ser santo é bom, ser santo é ser feliz, ser santo é ser bem-aventurado. E onde há bem-aventurança, há amor. E onde há amor, não há espaço para tudo isso que é obra do mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.